Olá, caro aluno, tudo bem? Tudo tranquilo com você? Professor Wagner. Você está no Exatas Agora Vai. E a aula de hoje, Leis de Newton. Aula de Física para você. Para você assistir melhor essa aula, é importante que você tenha em mãos um pequeno caderno e caneta, lápis, para poder fazer as suas anotações, criar o seu resumo, para que você não seja apenas um espectador dessa aula, mas que você possa utilizá-la no seu dia a dia, nos seus estudos. Vamos lá. Gente, leis de Newton. A física mecânica ela é separada em duas partes importantes. A cinemática, aonde a gente estuda os movimentos, mas a gente não vai a fundo em saber por que os movimentos ocorrem, mas simplesmente a gente vê a estrutura dos movimentos. Por exemplo, a gente verifica movimento retilíneo uniforme e estuda o conceito de velocidade escalar, velocidade vetorial e analisa, a rapidez com que o corpo faz um determinado movimento. Isso é cinemática. A gente também tem movimento retilíneo uniformemente variado, que a gente vê a aceleração agindo e alterando essa velocidade. A gente também tem um movimento circular uniforme, que a gente vê o movimento na forma circular e aí estuda velocidade angular desse sistema e vai analisar período, frequência de movimento circular. Ok, mas até então a gente não tinha se perguntado por que os corpos se movimentam. Ou por que naturalmente alguns corpos permanecem em repouso? Por que uma pedra não começa a se mexer do nada? Ou por que um asteroide ou um cometa permanece sempre em movimento? O que faz eles permanecerem em repouso ou em movimento? Eles acelerarem ou ter aceleração nula? Qual é o ente físico que faz tudo isso? Isaac Newton foi um dos grandes idealizadores da dinâmica, do estudo das forças, das interações entre os corpos. E é a partir dos estudos de Isaac Newton que a gente começa a entender o porquê das coisas ficarem em repouso ou ter movimento. E se tiver movimento, entender como que esse movimento ocorre, seja no contato de corpos, seja à distância. A gente vai falar então das leis de Newton, tá? E dessas leis, pessoal, a gente tem algumas ideias muito importantes que você precisa entender, tá? Primeira consideração de Newton é falar de força. É a primeira vez que a gente vai falar de força no curso. E aí a gente precisa entender o que é força. E a força em si, ela é a interação entre dois corpos. Eu não tenho força. Eu tenho energia armazenada no meu corpo que eu posso transformar em algum tipo de trabalho e nesse trabalho aplicar uma força no corpo. Mas eu, necessariamente, ou como qualquer coisa, não tenho força em si própria. A força acontece na interação de dois corpos. Então, força, gente, é interação. E para ter força, eu preciso ter pelo menos dois corpos participando. Beleza? Ok. E aí, Newton começa a analisar as situações que a gente pode encontrar de movimento dos corpos. Primeira situação, quando o corpo está em repouso ou quando o corpo está em movimento retilíneo uniforme, Newton se pergunta o que está acontecendo. Cadê a força desse movimento? E aí ele chega a uma conclusão. Um corpo continua em estado de repouso ou no movimento retilíneo uniforme, que é permanecer em linha reta com velocidade constante. Isso acontece a menos que seja forçado a mudar aquele estado por forças aplicadas sobre ele. Ou seja, se naturalmente o corpo está parado, ele permanecerá parado. Se naturalmente o corpo está em movimento retilíneo uniforme com velocidade constante e em linha reta, ele permanecerá nesse sistema. A não ser que uma força, uma interação, alguém de fora venha e altere esse movimento a partir de uma força que seja aplicada. Mas se não acontecer isso, ele permanecerá do jeito que está. E aí a gente pode resumir a lei da inércia é isso. Do jeito que está, tem que ficar. Se a força resultante aplicada no sistema for nula. E eu gosto muito de falar dessa ideia de força resultante nula, gente. Por quê? Porque muita gente acha que se a força for zero, beleza, o corpo está em repouso. Ou seja, muita gente chega à conclusão de que
nesse caso não existiria força. E isso está errado. Porque todo corpo que está em algum lugar, ele está em contato com alguma coisa, ele já tem força aplicada. Só de eu estar em pé aqui, apoiado no solo, eu já aplico força no solo. E o solo me aplica uma força de volta, né? Então a gente precisa entender que as forças sempre existem. Porém, e esse é o importante, porém, a soma dessas forças pode ser um valor igual a zero ou diferente de zero. No caso aqui eu coloquei um exemplo. Eu coloquei um bloquinho azul, certo? E coloquei 4 forças agindo, tá? E nessa situação, veja que os vetores têm o mesmo tamanho de vetor. Porém, F2 e F4 estão em sentidos opostos. Duas forças, quando colocadas com a mesma intensidade, mesmo valor, tá? E em sentidos opostos, a gente vai dizer que essas forças estão se anulando. É como se alguém me puxasse para a direita e alguém me puxasse com a mesma força para a esquerda. Eu não saio do lugar, as pessoas ficam me puxando, mas eu não saio, certo? Por quê? Porque as forças se anulam, ok? A mesma coisa acontece aqui, esquerda e direita se anulam. Então, perceba que as forças estão sendo anuladas aqui aos pares. Olha só, F2 anula F4 e F3 anula F1. E quando as forças todas estão se anulando, a força resultante, o resultado da soma dessas forças, é igual a zero. E se o resultado das forças for igual a zero, que é o que está mostrando aqui, a gente vai ter uma situação de inércia, ou seja, essas forças não serão capazes de alterar o movimento. Para alterar o movimento, essa força resultante tem que ser diferente de zero. Exemplos que a gente pode imaginar, né? Por exemplo, um skatista andando com seu skate e quando ele colide ali com a guia da calçada, ele é arremessado para frente. Que força agiu ali? E aí a gente chega à conclusão que não foi força nenhuma. O skatista, junto com o seu skate, estava em movimento na rua. Quando o skate bate na guia, uma força é aplicada no skate para esse movimento. Mas sobre o skatista não foi aplicada força alguma. Ou seja, o skatista permanece em movimento, por isso ele é arremessado para frente. E aí você pode imaginar diversas outras situações em que esse movimento acontece. Isso a gente chama de inércia, onde a força resultante aplicada sobre o corpo é igual a zero. Ok? Depois, a gente pode pensar na segunda situação. Qual é a segunda situação? Quando a força resultante for diferente de zero. Perceba, na primeira lei a gente estudou a força resultante igual a zero. E aí a gente falou que permanece em movimento retilíneo uniforme ou em repouso. Agora, essa força resultante pode mudar. E ela vai ser diferente de zero. Esse é o destaque. E se a força resultante for diferente de zero, gente, alguma coisa vai alterar no movimento. O que vai alterar? A velocidade. Então perceba que quando você estava estudando cinemática, a gente falou da aceleração. Mas a aceleração não é a causa da mudança de velocidade. Ela já é um efeito de alguma coisa anterior. Quem obriga um corpo a mudar de velocidade, como está escrito aqui, é a força aplicada. Tá? Em que Newton diz o seguinte: a mudança de movimento é proporcional à força motora imprimida e é produzida na mesma direção. Olha que interessante, gente. Se eu tiver um sistema com forças, então tem o mesmo bloquinho azul, lembra dele ali? E aí eu tenho as mesmas forças, F1 e F2, e olha, elas se anularam. Então essas duas forças aqui nada tem a ver com esse movimento. Mas olha só quem sobrou aqui, F3. Então nesse sistema, a força resultante é igual a uma força qualquer, é o nosso F3 aqui. Ok? Lembra que forças são vetores, então a gente vai fazer uma setinha aqui em cima. Então a gente tem uma força resultante diferente de zero, que é esse tal de F3 aí. Pessoal, quando a força resultante é diferente de zero, Newton diz o seguinte, que essa força resultante pode alterar o movimento de um corpo inercial. Ou seja, ele pega uma massa inercial, a massa desse corpo, e aplica sobre essa massa uma aceleração. Então a gente tem essa equaçãozinha aqui que é muito importante. Força resultante é igual a massa vezes aceleração, certo? Mas cuidado, força resultante é igual a massa vezes aceleração. A gente não pode querer que qualquer força acelere um corpo.
Porque lá a gente tinha 4 forças, nós tínhamos 4 forças, e nenhuma dessas 4 forças alteraram o movimento do corpo, porque elas estavam se anulando. Então a gente vai analisar o quê? A resultante de forças. A gente vai analisar todas as forças que agem em um determinado sistema, e a partir dessa análise, a gente vai verificar se esse sistema sofre alteração. Nesse exemplo que eu coloquei aqui embaixo, eu vou falar para você que F3 vale 20 newtons. Isso é importante a gente destacar porque é a unidade de medida de força. Força é dada em newtons, tá? Então a gente tem uma unidade de medida de força de 20 newtons. E a massa do corpinho aqui, eu vou colocar para você uma massa de 10 kg. Só para a gente fazer pela primeira vez um cálculo de força e descobrir a aceleração. Como fica esse cálculo, gente? Esse cálculo ficaria assim, ó. Força resultante igual a massa aceleração. A força resultante é a força 3, que é 20. Que é igual a massa aplicada, que é 10, vezes a aceleração do sistema. Com isso a gente descobre que a aceleração do sistema é 20 dividido por 10, que vai dar 2 metros por segundo ao quadrado. Então a gente consegue interpretar o problema e descobrir uma aceleração no corpo, uma aceleração desse sistema a partir disso. E para onde esse corpo está com essa aceleração? Qual o sentido da aceleração? O mesmo sentido da força resultante aplicada. Isso é importante para a gente saber. Certo? Então, olha só. A gente tem a primeira lei, recapitulando, que essa é a primeira lei, força resultante igual a zero, o corpo permanece do jeito que está. Segunda lei, força resultante diferente de zero, o corpo altera seu movimento através de uma aceleração. Perfeito? Tem mais, não tem? Tem sim. Vamos para a terceira lei, gente. O que diz a terceira lei de Newton? A terceira lei vai dizer o seguinte, ação e reação. Para toda ação existirá, então, uma reação oposta e de igual intensidade daquela aplicada. O que significa isso? Que quando eu aplico força em um corpo, esse corpo também aplica força em mim, certo? As forças, elas são mútuas, porque a força representa a interação. Se eu estou interagindo com você, imediatamente você também está interagindo comigo. Então as forças, elas são mútuas. E aí, se eu aplico uma força de 10 newtons no corpo, esse corpo aplica uma força de 10 newtons em mim. Mesma intensidade, porém sentido oposto. Beleza? Eu coloquei aqui um exemplo. Olha só, tenho 2 bloquinhos. O bloquinho A aplica uma força 1 no bloquinho B. O bloquinho B responde com essa força sobre o bloquinho A. Está vendo que o tamanho do vetor é o mesmo, porém só os sentidos estão opostos. Mas em módulo, quando a gente coloca essas barrinhas aqui que representam módulo, em módulo essas forças são iguais. Tranquilo? Eu coloquei um exemplo aqui numérico para a gente fazer. Eu tenho uma bolinha de meio quilo e ela bateu numa parede com 50 newtons. Obviamente, quando eu me choco contra uma parede com uma força, eu aplico força nessa parede. E essa parede também aplica força em mim. Mas vamos ser sinceros, a parede está fixa no chão. Então a parede não vai se mexer, a não ser que essa força seja extrema a fim de derrubar a parede. Mas aqui é só uma bolinha de meio quilo, gente. Essa bolinha vai bater na parede, vai sofrer uma pequena deformação, e a parede vai empurrar ela de volta com a mesma força que ela atingiu a parede. Ou seja, a parede aplica na bola uma força também de 50 newtons. E isso faz com que a bola retorne no seu movimento. E como eu sei que a bola vai ter essa força resultante e eu conheço a massa da bola, eu consigo calcular qual é a aceleração que essa bola é arremessada de volta, certo? Já que isso aqui é 50 newtons, isso aqui é 0,5 kg e a gente vai achar a aceleração. Então a aceleração desse sistema seria 50 dividido por 0,5. O que vai dar aí, gente? 100 metros por segundo ao quadrado. Uma aceleração imensa. Claro, a gente colocou aí um exemplo hipotético, um exemplo só para a gente entender como funciona esse sistema. Mas percebe? Então, toda vez que eu arremesso alguma coisa e eu tenho diferenças de massa, se a massa de um dos corpos foi extremamente maior do que a do outro, esse corpo fica parado, mas ele devolve essa força para o corpo inicial e o corpo inicial retorna no sentido oposto do seu movimento. Isso é interessante, porque na colisão de corpos a gente tem isso acontecendo o tempo todo. E a gente vai estudar isso
mais para frente. Tudo bem? Pessoal, espero que você tenha gostado dessa aula. Vou deixar aqui a luz um pouquinho para você poder tirar aquele print da sua tela e deixar esse resumo para você poder estudar, ok? Vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou, deixa seu like, compartilha esse vídeo que é importante pra gente. E claro, não deixa de se inscrever e ativar o sininho aqui. Bons estudos, até a próxima aula, pessoal. Tchau!